Profecia bíblica, a predição de acontecimentos futuros. Mistério, uma visão obscura, como uma neblina, mas na névoa também é possível observar uma luz do outro lado. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. A estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, pernas de ferro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. E para onde caminha a tecnologia? Será que o microchip resolverá os problemas do mundo e dará a todos mais tempo para gozarem a vida? Ou estará abrindo caminho para os olhos sempre vigilantes do Big Brother? A internet promete facilitar a nossa vida, conectando-nos a milhões de pessoas em todo o mundo, mas será que com isso estará fragmentando a família e destruindo a privacidade? Segundo uma recente pesquisa, 6 em cada 10 norte-americanos consideram que o fim do mundo acontecerá no futuro não muito distante. 49% acreditam que haverá o anticristo e 44% acreditam na batalha final do Armagedon. Haverá um Armagedon? De acordo com a Bíblia, sim, mas não agora. Antes virão alguns acontecimentos catastróficos descritos detalhadamente nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Espantosamente, dos 66 livros da Bíblia, que incluem o Antigo Testamento judaico e o Novo Testamento cristão, 18 são dedicados apenas a predições de acontecimentos futuros, e quase que 1 de cada 2 livros contém alguma profecia significativa. Israel, o berço da profecia. Mais profetas andaram por este poeirento pedaço de terra, que tem aproximadamente 80 km de largura e 400 km de comprimento, do que em qualquer outro lugar da face da terra. Profetas judeus previram não só a história do seu próprio povo com detalhes incríveis, mas também a ascensão e queda de impérios, bem como o destino da raça humana. A profecia do profeta Daniel, mais fácil de se entender, é a interpretação do sonho de Nabucodonosor. É uma das profecias mais espantosas já dada ao homem. O rei sonhou com uma grande imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Então, uma pedra, lançada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. A imagem desmoronou e foi levada pelo vento. Mas a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Nesta visão espantosa, cada parte da imagem simboliza um diferente império que Deus predisse que iria governar o mundo. O próprio Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. A Babilônia na antiguidade era conhecida como a cidade de ouro, e assim como a cabeça, os babilônicos eram grandes pensadores, conhecedores de astrologia, astronomia e ciência. Exatamente como a imagem tinha 2 braços, o império seguinte foi uma aliança entre os medos e os persas, que conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Eles eram muito hábeis com as mãos, especialistas em trabalhos manuais e construção. O Império Medo-Persa foi conquistado em 333 a.C. pela Grécia, que Deus comparou ao ventre da imagem. O povo grego era hedonista, sempre em busca do prazer, simbolizado aqui pelo ventre e os desejos da carne. Roma foi o império seguinte, simbolizado pelas 2 pernas de ferro da imagem. Foi o mais forte de todos, governando o mundo com mão de ferro.
Assim como as duas pernas, era dividido no Império Ocidental e no Oriental. E também como as duas pernas, os romanos marchavam bastante. As pernas eram a parte mais longa do corpo. E de todos os impérios mundiais, Roma foi o que governou por mais tempo, quase 1000 anos. Desde então, o mundo tem estado dividido em vários outros impérios, mas nenhum forte o suficiente para governar o mundo inteiro. O que significa a pedra lançada sem o auxílio de mãos, que fere a imagem nos dedos e a estraçalha? As profecias de Daniel podem parecer um pouco complicadas, mas é significativo o fato de conseguirmos entender estes mistérios, porque Deus disse a Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o conhecimento se multiplicará, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. But the book of Daniel today is a little bit more clear. First, because of the establishment of Israel, I believe. Secondly, because several things have happened already in the history that Daniel predicted and happened. Some of it had to do with the vision of the image that King Nebuchadnezzar have seen, with the different, main powers that will control the earth and what will happen. As we follow that study carefully, we can see very clearly the description of the Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about, and a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation. Então, será que temos uma ideia do que os pés e os 10 dedos simbolizam? Muitos estudiosos da Bíblia concordam numa interpretação chocante desta parte da imagem, relacionada bastante com Israel e seu futuro em breve. Antes de entrarmos nas profecias do futuro próximo, vamos analisar as profecias já cumpridas, pois nos darão uma melhor ideia de como Deus se comunica através de linguagem profética. Poderia-se dizer que tanto a raça judia como a árabe foram concebidas através de profecia. Deus disse a Abraão, o pai de ambas as raças, que ele deveria sair do país de Harã para a terra que ele lhe mostraria. A Bíblia relata que Abraão obedeceu sem saber aonde ia. Deus prometeu-lhe: eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar. Uma aparente impossibilidade, pois não só sua esposa Sara era estéril, mas ela já tinha 90 anos de idade. Sendo assim, o primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu de uma mulher egípcia chamada Agar, serva de Sara. Ismael se tornou o pai das 12 nações árabes, que hoje estão espalhadas pela Ásia e África. No versículo 20 do capítulo 17 do Gênesis, Deus fala sobre Ismael: eu o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste tempo, daqui a 1 ano. No ano seguinte, aos 91 anos de idade, Sara deu à luz a Isaque, que se tornaria o pai de Jacó, cujos 12 filhos seriam os patriarcas das 12 tribos judaicas. Se você visse um mapa interativo de Israel, poderia clicar sobre qualquer cidade ou vista histórica e o encontraria como parte integral de alguma profecia já cumprida, sendo cumprida ou a se cumprir. E nada melhor do que a velha cidade de Jerusalém, a capital religiosa do mundo através